Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Ainda no módulo de Introdução e Alinhamento, nós vamos falar um pouquinho do que nós já falamos na aula anterior sobre usar ferramentas case ou diagramar, desenhar na parede. Nós já fizemos a primeira aula desse módulo, o que é o UML. Nós já fizemos uma aula sobre comunicar ou documentar. Na última aula, nós vimos rapidamente os diagramas, os elementos e os relacionamentos, que é as três grandes partes que compõem todos os diagramas da UML. Nesse momento, nós vamos falar sobre ferramentas case ou desenhos na parede. E na última aula desse módulo, nós vamos refletir um pouco sobre UML e agilidade. Em termos de mindset, quando a gente fala mindset, a gente está falando de modelo mental, jeito de pensar, mentalidade. O 5W2H é o 80-20, ou seja, a aplicação do princípio de Pareto, do mundo mental quando tomamos decisões. A gente está falando aqui sobre uma técnica ou um recurso que vem daquilo que a gente chamou ou chama de qualidade total, que é algo mais voltado para administração e engenharia de produção. É claro que eu não vou falar tudo sobre 5W2H ou sobre a construção de planos de ação. O que eu quero é apenas abordar um mindset ou um jeito de pensar que nos auxilie na tomada de decisão. A gente pode pensar, mas o curso é de UML e eu vou sair fazendo diagramas e o objetivo é construir modelos para facilitar a produção de software. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa em projeto, as definições sobre o que vamos fazer, como vamos fazer, faz muita diferença no nosso ciclo de produção. Quando isso significa nós termos a máxima eficiência, que é o mínimo de desperdício, com eficácia, que é nós atingirmos nosso objetivo. Então eu trouxe a ideia do 5W2H para compor o seu mindset quando você for definir quando, como e etc. utilizar diagramas do UML no seu processo de produção de software, no seu dia a dia. Todos esses itens que nós temos na tela compõem o 5W2H. Então, nós temos um W que é why, ou porquê. O que isso significa? Por que fazemos alguma coisa? Tem que ter um motivo justo para que a gente realmente perceba sentido naquilo. Nós temos um outro W que é quem. Quem vai fazer aquilo? Não adianta colocar na mão de um usuário especializado em contabilidade a produção de diagramas do UML com finalidade de demonstrar estruturas de software, por exemplo. What, que é o quê? O que nós vamos fazer? O que a gente vai modelar? Lembra que eu falei sobre nós fazermos um 80-20, ou seja, modelarmos apenas os 20% que fazem sentido. Nós temos um H, que é o how, que é o como. Falamos muito sobre desenho na parede e ferramentas case. Inclusive, é o grande assunto dessa aula. A gente vai fazer desenho na parede e tirar foto? A gente vai fazer desenho na parede apenas para alinhamento e depois logo apaga? Ou a gente vai fazer uma documentação um pouco mais abrangente porque o nosso modelo de processo do nosso cliente, por exigência do cliente, demanda isso? É o momento de pensar nisso também. Nós temos um outro H que é how much, ou quanto custa. Tudo quando a gente pensa, principalmente em termos de gestão de projeto, mesmo que seja em tempos de metodologia ágil, que a gente está pensando em velocidade, story points, business complex points, nós temos custo envolvido. Cada pessoa sentada numa cadeira tem suas horas corridas que são pagas por alguém. Será que às vezes vale a pena investir muito tempo em relação a custo com modelagem? Será que não vale a pena assumir riscos e modelar o mínimo do mínimo? Ou às vezes demanda mitigar riscos de desentendimento ou de compliance ou de outras coisas mais e às vezes fazer uma documentação mais formal. Nós temos o when, que é um outro W, que é o quando. Quando que nós vamos aplicar a modelagem UML? Vai ser no momento que a gente estiver fazendo design de software, por exemplo, definindo a arquitetura de algo que vai ser produzido num sprint? Não sei. Vai ser apenas no momento inicial da ideação ou da concepção, através de diagramas como diagrama de atividades? É necessário observar. E nós temos o where, que é onde. Idem, né? Às vezes, nós podemos entender que a produção dos diagramas acontece dentro de um squad, de uma equipe dedicada, ou às vezes acontece em processos mais distribuídos de desenvolvimento
somente na fábrica de software, ou aplica-se no departamento de negócio quando ele vai conceber uma ideia. Então, todas essas 7 dimensões nos ajudam muito a refletir e a combinar com o time de desenvolvimento, ou o time do produto, ou o time do projeto, em que nós vamos utilizar os diagramas da UML, como, por quê, quanto isso vai nos custar e etc. Respondendo a essas 7 perguntas, nós tendemos a ter mais produtividade, mais eficiência, evitando aquilo que, como nós vimos nas primeiras aulas desse módulo, fazia-se antigamente, que era não aplicava-se senso crítico e documentava-se tudo a qualquer custo. Só para constar, quando nós falamos sobre ferramentas case, o case vem dessas 4 letrinhas que a gente está vendo, né? Que é Computer Aided Software Engineer, ou seja, engenharia de software assistida por computador. Só que, quando a gente pensa em ferramenta case, não é só para a produção de diagramas UML. Ferramenta case é um universo muito mais abrangente. A gente pode ver aí, por exemplo, né, como que é o ecossistema de uma ferramenta, mudou de nome recentemente, né, hoje chama-se Azure DevOps, mas é o antigo Visual Studio Team System, que é o VSTS da Microsoft. E olha que mundo de coisas que nós temos com relação a ferramentas case. Nós temos, por exemplo, o próprio Visual Studio. Nós temos o Jira, nós temos o Jenkins, nós temos Kubernetes, Docker, que são conceitos mais avançados em termos de containerização, principalmente quando nós pensamos em DevOps, né, com entregas contínuas. Então, o ecossistema de uma ferramenta de ALM, né, que é Application Lifecycle Management, que cobre todo o ciclo de produção de software, possui integração com N outras ferramentas. E tudo isso é ferramenta case. Mas, comumente, no dia a dia da engenharia de software, a gente entende que ferramenta case é só para produzir diagrama UML. Então, é só para contextualizar também, vai muito além. Aqui a gente tem um exemplo da utilização de diagrama dentro do VSTS, que é o Visual Studio, que é a ferramenta da Microsoft mais utilizada para a produção de software utilizando tecnologias .NET e outras também que não são .NET. A gente pode observar que a gente tem um código-fonte, tem um método aí, ó, getTileMetricsMax XY. Ou seja, temos um método qualquer que tem dentro dele um algoritmo. E aí a gente consegue gerar o diagrama de sequência desse método para a gente poder ver graficamente, utilizando recursos da UML, como que isso funciona de uma maneira diferente. Nós podemos adotar, através de ferramenta case, o inverso, que é o mais comum. A gente faz o diagrama e, quando é um processo mais rigoroso, a gente inclusive produz código-fonte a partir de alguns diagramas, não todos. Mas apenas podemos também colocar o diagrama para dar uma visão mais detalhada e gráfica e comum sobre o escopo a ser produzido. Isso aqui é só um exemplo de uma ferramenta que é muito utilizada atualmente, que é o VSTS, de como que ela trata a questão de diagramas UML. Aqui nós temos um outro exemplo, né, que é um diagrama de casos de uso de uma ferramenta chamada Visual Paradigma, que é uma ferramenta das mais utilizadas quando a gente pensa em UML. Então, a gente está vendo um diagrama que tem como único objetivo mostrar relações entre casos de uso que partem de um consumidor que faz várias coisas aí envolvendo balanço, dinheiro, faz um login lá ao lado direito, tem algumas tratativas para password inválido, entre outras coisas. Mas é ainda uma ferramenta case, uma ferramenta online e um pouco mais enxuta. Aqui a gente tem uma outra visão, também da mesma ferramenta, entretanto de uma versão standalone, uma versão desktop, onde a gente tem um diagrama de classes mais rico, mais detalhado, mais rigoroso. Provavelmente esse diagrama tem intuito de projeto, de design, de documentação de fato, não apenas de comunicação. E a gente pode ver à esquerda que nós temos vários elementos e vários relacionamentos. Dentro dessa área branca nós temos o diagrama. Mas é importante entender, tem um detalhe muito relevante que é: fazer diagramas em ferramenta case leva mais tempo do que fazer na mão numa parede. Então, por que eu citei no início dessa aula sobre o mindset utilizando o conceito de 5W2H, que vem lá da qualidade total, da engenharia de produção? Porque se você não precisa desse nível de rigor, não utilize, porque a ferramenta case leva mais tempo.
é muito mais cliques, é muito mais raciocínio, é muito mais arrasta para um lado para o outro. Se você precisa, utilize. Mas é importante pensar no que realmente se aplica. E aqui nós temos a outra visão. Essa visão são de pessoas trabalhando numa sala e atrás dessas pessoas nós temos alguns diagramas de classe esboçados na parede. E aí vai muito naquela linha que a gente tem falado. Qual é a real necessidade? Quais são as premissas e restrições em termos de custo, de velocidade, de tempo, de documentação abrangente ou de comunicação mais fluida? Depende do nosso cenário. Mas a depender do cenário, isso que a gente está vendo na foto é muito mais aplicável. Realmente é os 20% que vai atender os 80% da nossa necessidade. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um diagrama de classe mais rascunhão, mas que, a depender do que se espera, atende perfeitamente. Então imagina que nós poderíamos, eu e você, estarmos numa sala, pegar pincel atômico, numa parede desenhável e fazermos um diagrama rascunhão desse aí. Às vezes o que a gente precisa é exatamente isso. Por que então que nós pararíamos nosso tempo, abriríamos um projeto numa ferramenta case, começaríamos a colocar dentro de um diagrama elementos e tratando os seus relacionamentos conforme a notação manda, se a gente não precisa? É muito interessante criar esse senso crítico. Nós temos a opção das ferramentas case ou temos os desenhos na parede. Aqui nós temos um outro exemplo, né? A gente vê mais à esquerda que a gente tem um outro diagrama que pode ser interpretado como um diagrama de classe ou um modelo de dados, mas que entra na mesma reflexão, provoca o mesmo estímulo para que a gente reflita. Isso já é o suficiente? Lembrando que às vezes não é também, não, tá? Às vezes, para que a gente possa mitigar riscos, diminuir complexidade, fazer POC, pensar em diminuição de desperdício, o diagrama que é feito numa ferramenta case, como a gente viu em alguns exemplos nessa aula, pode ser aquilo que mais faz sentido. A gente tem sempre que buscar o sentido, e o nosso bom senso é que tem que nos levar ao real sentido das coisas. A melhor medida é a medida do meio, o equilíbrio. Portanto, se na ferramenta case ou no quadro branco, se no papel impresso ou no caderno, a direção deve ser sempre o bom senso. É aquilo que a gente acabou de falar, né? Quando a gente fala da medida do meio, do equilíbrio, isso quem nos trouxe foi Aristóteles, um dos maiores filósofos que nós tivemos aqui na Terra. E é exatamente isso. Cada cenário, cada projeto, cada grupo, cada desafio, cada produto demanda uma aplicação ou outra aplicação. É fato que o diagrama UML, os diagramas da UML, são uma excelente ferramenta para que a gente consiga que todo mundo entenda uma mesma coisa e vá numa mesma direção, com o mínimo de risco possível, em termos de escopo. Mas, às vezes, a realidade é outra. Eu estou falando muito às vezes aqui na aula, mas é de maneira até um tanto proposital, porque a gente tem que ponderar. E é o bom senso que vai ser o fiel da balança nesse sentido. É isso. Vamos a mais um quiz com perguntas e respostas sobre o conteúdo da aula. Eu fico à disposição para dúvidas. Um grande abraço e até mais!